Agora nós vamos ouvir mais uma história que vai nos levar a repensar a maneira como vemos o mundo ao nosso redor. No palco virtual do Magis Anchieta 2020, vai chegar aqui uma professora, doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Federal, Graciela Quijano, nos contará sobre a sua experiência como idealizadora e realizadora do projeto O Conto no Assentamento. Esta pessoa fantástica, cheia de experiência, vai dividir um pouco de si conosco. Seja bem-vindo ao palco, Graciela! Boa noite a todas e a todos. Boa noite, família anchietana. Com muita alegria recebi o convite do Magis, por se tratar de um projeto significativo realmente na formação, na educação e na formação dos alunos, de uma formação inclusiva e de sensibilidade social. Bem, vou me apresentar, sou Graciela Quijano, verão já pelo meu sotaque que eu sou argentina, vim ao Brasil já há mais de 50 anos e aqui fiz toda a minha vida profissional, minha vida familiar e sempre estive durante todos esses anos ligada de alguma forma ao Colégio Anchieta. E agradeço, não, essa oportunidade que me deu este país de poder ter estudado aqui. Eu estudei, fiz a universidade, estudei, fiz um doutorado, então eu tenho muito agradecimento ao Brasil, já que também me deu a oportunidade de trabalhar em uma universidade pública. Então agora eu vou contar para vocês uma experiência dentro da universidade uma experiência com a questão da leitura. A minha principal preocupação, assim, enquanto professora, eu sou professora do Instituto de Letras, então nós temos sempre a preocupação com a leitura. Então eu fiz todo o meu trabalho acadêmico de pesquisa em função da leitura, de compreensão de leitura. E este conhecimento me deu a oportunidade de formar um projeto de extensão. Como tudo começou? Como começou esse projeto? Assim, em 98, vejam, não? O tempo que já se passou, o projeto durou 18 anos, não? Mas em 98 tinha uma greve muito forte, no sentido que demorou bastante tempo de professores, funcionários, alunos da universidade. Então, nós pretendíamos, ou desejávamos mostrar para a sociedade o que a universidade, enfim, oferece, além de, evidente, não, dos alunos e da formação profissional. Então resolvimos ir em um acampamento que tinha em frente do INCRA, porque eu tinha visto que aí tinha umas pessoas acampadas e também com umas crianças. E eu supunha que essas crianças não estavam estudando, não? Porque já fazia um tempo, mais de mês que eu via que estavam aí. Então fomos lá fazer uma visita com as professoras e outros alunos. E aí foi uma grande surpresa, vimos que inclusive os alunos, nesse momento as crianças nesse momento estavam em aula em um canto do acampamento, com uma professora que era também uma das pessoas que estava aí acampada, mas estavam tendo aula e que existia aí uma escola itinerante, ou seja, os alunos nunca deixavam de estudar, porque sempre aonde eles ia também junto à escola. Uma escola reconhecida pela Secretaria de Educação do Estado. Bem, essas pessoas estavam lá reivindicando a possibilidade de se cadastrar para conseguir ter acesso a um pedaço, a um lote, como eles chamam, lote de terra. Então, esse encontro foi muito bonito, diríamos, um encontro de duas
de dois grupos sociais tão diferentes como eram os professores universitários e uns acampados campesinos, mas ambos estávamos em uma mesma situação, reivindicando o que achávamos que tínhamos de direito. Bem, a partir daí foi tão importante esse encontro que se selou uma amizade, diríamos, uma amizade entre aspas, uma camaradagem, enfim, que nunca mais, eu durante todos esses anos, nunca deixei de estar fazendo atividades e ações relacionadas com educação e com educação no campo. E, bem, então iniciamos, uma vez que tivemos esse primeiro encontro, logo ficamos sabendo que em Viamão, no município de Viamão, zona rural, havia um grupo tanto esse grupo que estava em frente do INCRA, como outros estavam sendo assentados, não? Assentados pela reforma agrária nesse local. Então foi aí que se formou o assentamento Filhos de CP. São 9.000 hectares e atualmente eles produzem arroz orgânico. Tem uma escolinha do próprio assentamento, que é até o 9º ano, e que pertence ao município de Viamão, a escola. E bom, então a partir daí nós começamos a visitar. Não visitamos a escola, fomos primeiro. Essas 9.000 hectares estão divididas em 4 setores. Então fomos visitando por ano, por semestre, conforme for o tamanho, cada um dos setores. Eu segui um grupo de casas, um grupo de assentados em um espaço mais reduzido. Então, as nossas visitas, quando eu falo nossa, era eu com os alunos da universidade, os alunos do Instituto de Letras, que voluntariamente se inscreviam para ser alguns bolsistas, outros não, participantes deste projeto de estímulo à leitura em zona rural. Bom, foi bonito ver como os alunos das letras foram se adaptando, foram gostando, foram muitos, porque durante esses 18 anos, cada semestre eram diferentes. Então, diferentes alunos. Alguns permaneciam, outros não, enfim, tinham outras atividades, terminavam se formando, mas também. Então, a minha responsabilidade como professora era levar adiante esse projeto, mas em função mais dos próprios alunos de letras, dos próprios alunos da universidade, pensando sempre na formação desses alunos. Uma formação mais integral, uma formação que permitisse conhecer outras realidades. E assim foi como, e que certamente, no futuro, vão ser uns profissionais com mais capacidade de compreender o lugar, o espaço em que estão trabalhando. E, bem, esses alunos, como eu digo, tiveram muitas experiências. Vou contar uma assim só para achar que parece engraçado, mas na verdade é um choque, não? Uma vez uma aluna veio e disse assim: bom, hoje eu vou contar uma história sobre um ratinho. Um ratinho? Não, aqui nós não gostamos de rato, disse um dos alunos. Não, mas vocês vão gostar, é bonitinho. Não, aqui os ratos comem a nossa roupa. Entende? A aluna ficou que não sabia o que dizer. Então, isso é um choque para nós, o ratinho bonitinho da Disney, do Mickey, não? Para eles é um roedor que come as suas roupas, não? Bom, bem, em que consistiam estas oficinas? Consistiam em contar a história era a base do conto. Depois tinha sempre tinha um poema, não? Ou uma poesia, algum
trecho de alguma coisa bonita, de alguma coisa engraçada, piadinhas, não? Uma canção e também sempre uma brincadeira. Então, isso levava 1h30, quase 2 horas, levávamos um lanche também, e era uma coisa muito linda, emocionante mesmo. E aí, nesse intercâmbio, não? Nessa troca de conhecimento, troca de saberes, troca não? De afeto, sobretudo, era que se davam estes encontros entre a universidade e o mundo rural. Bem, no fim do ano, nós também fazíamos um evento, que seria, podíamos dizer, como o Magi de vocês, não? Mas um evento que se chamava o Conto em Cena. Então, todos os contos que eles tinham escutado durante o ano, por agora, por aqui, por outubro, por aí, se escolhia um conto, não? Eles escolhiam o conto que mais tivessem gostado. E esse conto nós levávamos encenávamos, com vestidos, com as fantasias, eles também confeccionavam seus próprios artefatos, ou o que for, do cenário, tudo foi feito por eles, os alunos, às vezes tinha um aluno um pouco mais voltado para o teatro, e ele ajudava mais para levar adiante essa experiência de teatro, que sempre é muito enriquecedora, porque, seja como for, tu estás fazendo um papel, tu te está pondo no lugar do outro. E essa experiência de ser outro é muito enriquecedora. Bem, esse conto em cena se dava assim, então, só também para ilustrar, uma das vezes o conto mais bonito, que eles acharam que tinha chegado realmente no coração deles, foi Lancelot, o Cavalheiro Enamorado. Lancelot é um conto anônimo, não? Del Caballero de la Tabla Redonda, da Inglaterra, da Idade Média e tal. E isso era o que mais tinha, o heroísmo, os conceitos éticos que vinham dentro do conto. Tudo isso tinha feito o quê? Que esses alunos se sentiram identificados com alguém que mora em Viamão, no interior, no Rio Grande do Sul, no Brasil, em 2010 ou 2012 seria por aí. Então, vejam, isso é para dizer que a literatura, quando se conta uma boa história, não tem espaço, não tem data, né? Ela encanta sempre. Bem, então acho que isso era assim, em poucas palavras, o conto, a ideia do que a gente fazia. Depois de aproximadamente uns 10 anos de trabalho, nós conseguimos inaugurar a Casa da Leitura. A Casa da Leitura inauguramos graças a um prêmio que recebemos pelo próprio projeto, que eu apresentei o edital para o Ministério da Cultura, e ganhamos 1000 livros, estantes para pôr os livros, uns puffs, um tapetinho, enfim, um kit chamado um kit leitura. O que significou isso? Isso significou ter um lugar em que se pudesse fazer o ponto de leitura, primeiro, e depois em que pudesse haver esse convívio com o livro, esse convívio com a leitura em voz alta, e isso realmente foi importante para ele, não tenho dúvida. Eu tive depois depoimentos de gente que já está adulta, dizendo do que significou isso e o que significou para a sua vida adulta e para a sua vida profissional, sobretudo, porque muitos deles continuaram estudando, não? Desses alunos.
Bem, a inauguração da Casa da Leitura foi bonita, teve festa, teve colaboração de todo o assentamento como um todo, foi bonito. E esse convívio com o livro e a leitura é importante, porque lá no campo o letreamento é algo muito relegado, sabe? Não há esse contato como há na cidade ou aqui. Então, como que é no campo onde está o maior contingente de analfabetos, não, do país. Então, não é tão fácil fazer gostar de ler, não? Bom, então, só por último, para terminar, fazer uma reflexão de toda esta experiência e que eu espero que seja inspiradora para vocês, não? E então, através do depoimento que eu quero dar, do que significou para mim, não? Porque, vejam, eu lembrando assim de todos aqueles anos e que íamos lá no assentamento com barro, ficamos atolados às vezes com a Kombi, com o solaço, com o calor, que chegávamos e não podíamos fazer a coisa porque o galpão onde trabalhávamos estava a colheita do feijão, então não podíamos usar, mas sempre tinha um lugarzinho para te acolher. Bem, então eu quero dizer que durante todas essas idas, eu sempre, em algum momento, me emocionava. Me comovia uma paisagem, uma expressão, uma palavra, um sorriso, um gesto, de todas aquelas crianças, adultos, enfim, de toda aquela convivência com a gente de campo. Então, eu muitas vezes me sentia, sabe, agradecida de ter essa oportunidade. E sempre dizia, vale a pena.